O começo de todas as coisas acontece através de um elemento que a espiritualidade fez ser mais conhecido da gente como um fluido que a espiritualidade chama de fluido cósmico universal. E esse fluido, ele está presente em todas as coisas. Ele é a massa, ele é a matéria com que foram feitas todas as coisas que existem no universo. E ele vem explicar para nós, vem trazer para nós assim, que os espíritos superiores... Vocês querem sentar para cá? Tem espaço aqui, eu acho que o ar-condicionado aqui está melhor. Dizem assim, então, vamos lá. Os espíritos superiores nos esclarecem que há um fluido etéreo que enche o espaço, que penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, os fluidos vitais de todos os universos. Inclusive ele fala dos universos. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geradora. Esse fluido cósmico universal, ele é o próprio princípio de todas as coisas. E ele está presente em tudo que a gente conhece, em tudo que a gente vê, em tudo que foi feito, em tudo que foi criado por Deus. Ele é uma matéria muito sutil, tão sutil ao passo da gente entender que a eletricidade, para eles, é matéria, que para nós aqui é extremamente sutil, né? A gente consegue pegar a eletricidade, para nós matéria é aquilo que a gente consegue pegar, né? Ah, mas ela não existe, então põe o dedo na tomada para ver se não existe. Existe, está lá, a eletricidade. Mas ela é matéria do nosso ponto de vista, que somos extremamente grosseiros, né? Densos. A eletricidade para nós não é uma matéria, mas para eles sim. E a eletricidade é um dos exemplos de uma coisa extremamente sutil que é formada a partir desse fluido cósmico universal, dessa grande massa que gera todas as coisas. Que dentro dela continha o princípio vital, os fluidos e tudo o que precisavam para ser feita todas as coisas, para ser construído o universo, para ser construídos os planetas, para ser construídos os seres, para ser construídas as mínimas formas de vida e as maiores formas de vida. Tudo isso é feito desse mesmo fluido, dessa mesma massa, desse mesmo elemento. Ok? Quem lembra da lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? A espiritualidade vem trazer para nós a seguinte explicação: absolutamente nada desapareceu. Essa substância, de onde provém as esferas siderais, não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá luz a novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam no livro da eternidade. O que ele está querendo dizer? Que após ser criada todas as coisas surgiram desse fluido cósmico universal, foram feitos a partir dele. E que depois de feito todo o universo, como se o universo tivesse sido construído, tivesse sido feito em 7 dias, né? Em 6 dias, aliás, porque no último foi o momento em que Deus descansou, né? Isso não é o que a gente acredita dentro da doutrina espírita. A gente compreende um Deus diferente, que nunca esteve ocioso, que não descansou no 7º dia. Esses 7 dias de criação, na verdade, são muito maiores, né? E Deus não só fez a criação desse universo, como Ele continua criando. Então esse fluido universal, esse fluido inicial de todas as coisas, ele tinha a fonte para a criação dessas coisas todas, mas quando o universo foi criado, ele não se acabou, ele permanece, ele está presente em todas as coisas. Lembra que ele fala assim, que é da onde surgiram todas as coisas, esse fluido ele permanece presente
atravessando os corpos e presente em todos os espaços. Ele não deixou de existir. E por que eu citei a lei de Lavoisier? Porque a espiritualidade vem explicar para nós aquilo que Lavoisier disse. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Aquilo que foi utilizado do fluido cósmico para a construção de um planeta que seja, num determinado momento ele fala ali, continua sendo criado porque o universo está em expansão, então, portanto, o universo continua crescendo. Se nós traçássemos uma viagem, pegar um GPS aí do carro, falar assim, me leva para o fim do universo. Quando a gente chegar lá, já não é mais o fim. Por quê? Porque ele está em expansão. Ele continua expandindo, ele continua crescendo, ele continua em criação. Deus jamais esteve ocioso e jamais estará ocioso. Não só as coisas continuam sendo criadas, como os seres também continuam sendo criados. E aí ele traz uma outra explicação. Então, além de continuar expandindo, muitos planetas, muitas estrelas, muitas coisas que foram criadas, também deixam de existir no livro eterno da história. E essas coisas, quando deixam de existir, elas reconstituem para o fluido cósmico universal toda a sua energia, toda a sua matéria que foi utilizada para a construção daquele planeta, daquela situação, daquela coisa que foi criada. Então ele é utilizado para a criação, e no momento que aquilo deixa de existir, aquela matéria volta para o fluido cósmico universal. Então ele é uma grande matéria que está presente aí. Mas tem uma definição de André Luiz que ela é muito legal, que dá uma impressão para a gente ter um entendimento um pouco melhor, que André Luiz fala assim. O espírito André Luiz elucida que no fluido cósmico, entendido como sendo o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Tudo que nós conhecemos por universo está imerso, está mergulhado nesse grande aquário, nesse grande oceano que é o fluido cósmico universal. Não existe o vazio, não existe o vácuo, não existe o espaço com o nada. O que tem ali? Nada. Não. Sempre tem alguma coisa. E nesse caso, na explicação dele, está tudo mergulhado dentro desse grande fluido. Gente, para que a gente possa estar submetido, à grande regência do Maestro Maior, que é Deus, ele precisa ter conexão com as coisas. As coisas precisam estar interligadas. Todos nós estamos interligados. Quando nós falamos que a nossa energia flui, que a gente vibra e que aquela energia pulsa e que atrai alguém que está naquela mesma sintonia, ela pulsa onde? Num vazio? Num vazio não pulsa. Num vazio não alcança lugar algum. Ela não expande. Mas a partir do momento que todos nós estamos mergulhados dentro desse grande oceano que ele fala, como peixes num grande oceano, nós estamos mergulhados nesse fluido, tudo está conectado. Todas as coisas estão conectadas, independente da distância que a gente esteja, independente de onde a gente esteja, todos nós estamos conectados. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço da cocriação. Estou com a vista meio ruimzinha aqui. Em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso,
que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Ou seja, todas essas coisas não estão soltas nesse grande mar. Todas essas coisas que estão mergulhadas nesse grande aquário, elas não estão andando desorientadamente. Muito pelo contrário. Todas elas estão sendo cuidadas por espíritos de extrema grandeza que estão ligados diretamente. Ele diz aqui, operam inteligências divinas a eles agregadas, em processo de comunhão indescritível. Ou seja, a relação, a proximidade, o entendimento de Deus, desses espíritos de extrema elevação, é tão grande que é indescritível, não tem como a gente explicar essa ligação. E esses é que estão coordenando, fazendo com que as coisas funcionem. Quer o exemplo mais próximo da gente, de uma situação dessa? O Cristo. Dentro da nossa doutrina, a gente vem conhecer um Cristo diferente do que aquele Cristo que foi crucificado, do que aquele Cristo que veio trazer o Evangelho para nós, e que esteve aqui conosco, e que foi crucificado para a remissão dos nossos pecados. Esse mesmo Cristo é o engenheiro que planejou o nosso planeta. Foi ele que planejou o nosso planeta. Foi ele que trabalhou diretamente na formação do nosso planeta. Envolvido diretamente na criação de todas as coisas que nós estamos aqui agora. Foi o Cristo que participou dessa formação. Mas não foi Deus que fez? Foi Deus. Através de um trabalho de um espírito que chegou em condição tal de evolução que tinha condições de exercer um trabalho desse, uma função dessa. É o espírito mais próximo que a gente tem. A gente fala assim, e qual é a ligação de Jesus com esse Pai, com esse Todo-Poderoso, com esse Todo-Misericordioso, com essa extrema inteligência? É muito próxima. Lembrando sempre que a gente não entende esse Deus como um Senhor que está sentado numa poltrona, né, com o controle remoto do mundo na mão. Nosso entendimento é diferente desse. Da mesma forma que no começo ali da explicação do fluido cósmico universal, ele fala para nós que todas as coisas que existem já estavam contidas nesse fluido, nessa energia criadora, nesse fluido cósmico universal, e que a partir dele é que foram criadas. Foram criadas pela vontade de Deus e pela atuação desses espíritos de extrema grandeza que continuam criando, que continuam expandindo esse universo. Hoje nós vamos dar um nome certo de todo mundo aqui. E aí, eles trazem para nós uma divisão que a gente precisa entender. Eles dividem os elementos gerais do universo entre matéria e espírito. Fazem uma separação entre matéria e espírito. E dizem assim, no Livro dos Espíritos, na questão 27, inclusive eles trazem esse tema, e eles ensinam que há dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. E acima de tudo isso, há Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Quando eles fazem essa separação, a gente precisa entender que, em paralelo à vida material, existe uma vida espiritual. Só que por nós estarmos aqui inseridos na vida material, mergulhados dentro do corpo e convivendo aqui na vida material, para nós esse mundo espiritual, ele é intangível. E a gente tenta, muitas vezes, a gente se exercita, mesmo a gente acreditando no espiritismo, ou doutrinas espiritualistas, outras, né? Acreditando que existe uma espiritualidade em paralelo a esse mundo, a gente tem muita dificuldade de considerar que, na verdade, aquele é o mundo.
e que nós estamos aqui de passagem, que a nossa verdadeira vida é espiritual. E aí tem uma explicação que a gente precisa ter, que todas as coisas, tudo está envolvido no espiritual. Todas as coisas são espirituais. Na verdade, a matéria, eu não posso dizer que ela é uma ilusão, porque eu estou pegando, eu estou sentindo, para mim ela existe, eu estou aqui preso, mas gente, eu estou no comecinho de tudo. Esse é o princípio da minha evolução, é o princípio do meu aprendizado, eu estou dando meus primeiros passos. Logo ali na frente, na minha condição de evolução espiritual, logo ali na frente, eu vou diminuir a necessidade do corpo físico e da matéria. Logo ali na sequência, daqui a alguns, vou ser modesto agora, milhões de anos, eu já não vou estar mais precisando reencarnar. O meu espírito vai ter se libertado dessa condição difícil. Mas, se eu levar 5 milhões de anos, mais 5 milhões de anos daqui para frente, se eu levar mais X milhões de anos, e daí? Eu não sou um espírito eterno? Sou eterno? Quando eu olho para trás, depois estando lá na frente, quando eu olhar para trás, e eu ver que eu passei X anos naquela condição, não vai ser uma fraçãozinha da eternidade? Então eu tenho um pedaço muito pequeno da minha vida, da minha existência espiritual, que eu vou passar preso a essa condição da matéria. A maior parte da minha vida será espiritual. A maior parte da minha vida vai ser como espírito e não como encarnado. Se eu sou um ser eterno, e eu sou o espírito que está nesse corpo, e não esse corpo que tem um espírito, o meu espírito vai viver para sempre. Vou lembrar lá do comecinho, nossa, lá no começo era difícil. Eu passei algum tempo na matéria, mas depois que eu me libertei dela, eu vivi uma eternidade como espírito. Então, nós somos espíritos. E o espiritual está presente em todas as coisas. O espiritual, ele faz parte de todas as coisas. Nós nunca podemos avaliar as coisas somente do ponto de vista material. Tem um espiritual que está regendo, tudo. Está aqui vendo tudo que está acontecendo, mesmo que os nossos olhos físicos não estão lá, mas que está vendo aquilo acontecer, que está cuidando daquele acidente que vai acontecer daqui meia hora, do que eu vou estar distraído, mas ele vai saber que aquilo vai estar acontecendo. O espiritual está em tudo. Tem uma frase que diz que a luz está mesmo onde nós não estamos enxergando ela. Porque apesar de não estar enxergando, eu posso estar passando por um processo de dor, por um processo de sofrimento na minha vida, por alguma coisa difícil que eu estou enfrentando. E naquele momento que eu estou passando por aquela dor, por aquela dificuldade, eu tenho dificuldade de enxergar a luz naquilo. Eu falo, gente, isso aqui está doendo, isso aqui é treva, isso aqui é sombra, isso aqui é escuridão, eu não precisava estar passando por isso aqui. Mas, se for permitido, é porque era necessário. E se for permitido por quem? Por Deus, certo? Deus é justiça, mas Ele não é amor. Se Ele me ama, por que Ele está deixando eu passar por aquilo? Porque aquilo é o remédio amargo que eu preciso tomar. Como o meu filho, quando está doente, quando o meu filho está com uma febre, quando o meu filho está com alguma coisa, e ele não quer tomar aquele remédio amargo. Hoje já tem remédio docinho, né? Com gostinho de moranguinho e tal. Mas quando ele está passando por uma dificuldade, não quero tomar remédio. Tem que tomar. Vai fazer bem. Eu estou dando remédio porque vai fazer mal? Porque vai fazer bem. Então a luz está presente em todas as coisas. Mesmo nos momentos difíceis que a gente vivencia. Mesmo nos momentos difíceis. Então, o espiritual está presente em tudo. Muitas vezes a espiritualidade diz que são os espíritos que nos guiam. Os espíritos interferem em nossas vidas. Na grande maioria das vezes, são eles que nos conduzem. Então a gente tem o nosso livre-arbítrio,
A gente toma as nossas decisões e eles são responsáveis por fazer com que a lei de causa e efeito funcione. Eu tomei uma decisão, aquela decisão tem reflexos na minha vida, né? E aí, para que esses reflexos se apresentem, invariavelmente eles vão contar com o descuido, com o escândalo. O Evangelho fala para nós, é necessário que o escândalo venha. O que é o escândalo? Se eu fiz alguma coisa ruim para alguém, e eu preciso resgatar aquela situação que eu fiz de mal, né? É necessário que esse mal se apresente. Então ele fala, é necessário que o escândalo se apresente. Mas ai por quem vier esse escândalo, né? Ou seja, a pessoa descuidada que for o motivo do meu sofrimento, eu estou resgatando uma coisa que é devida, ok? Mas aquela pessoa que está fazendo com que o meu resgate aconteça, ela está arrumando um débito para ela, ela está arrumando uma complicação para ela, que ela também vai ter todo o cuidado da espiritualidade por volta disso. Então, o espiritual está cuidando de tudo, está presente em todas as coisas. Não existe ausência de Deus, não existe espaço vazio. Ele está presente em todos os lugares, em todas as coisas, onipresente, né? E a sua lei, né, a sua regra, a sua lei universal também se faz presente, né? E aí as coisas funcionam justamente por conta disso. Vamos lá. Bom, diante disso, dessa separação que ele faz, ele diz que existe a matéria, que existe o espiritual e que existe acima disso Deus, que rege todas as coisas. Ok? Nós vamos falar primeiro da matéria, que é muito mais próximo de nós, que tem origem no fluido cósmico universal, tem origem nessa força primária de todas as coisas, tá? E ele diz assim, dentro daquele processo de cocriação, que as coisas continuam sendo criadas, as coisas continuam sendo inventadas e reinventadas, transformadas, né? Conforme a gente falou. E ele fala assim, que aproximadamente, se a gente pegar a nossa tabela periódica, isso é a espiritualidade falando, tá? No livro. Se a gente pegar a nossa tabela periódica, ela é composta de 103 elementos, tá? Se a gente for lá analisar, são 103 elementos. E ele diz que aproximadamente 90 são os primeiros. 90 é a base. Aproximadamente 90 elementos são a base da nossa tabela periódica. E que, quando nós olhamos, esses 90 ocorreram por ação natural, ou seja, pela transformação dessa força primária, desse fluido cósmico universal. Algumas diferenças que interferiram na criação de elementos diferentes, mas a fonte é a mesma. E que hoje, quando nós olhamos, as demais substâncias químicas que nós temos na tabela, ou seja, aproximadamente 13 diferentes, foram por criação, por inteligência do homem, que foram criadas a partir do cruzamento de uma com a outra e foram produzidas pela inteligência humana, tá? Mas ele diz assim, o processo de cocriação, em plano maior, resultou da produção de vários tipos de matéria no cosmos, aí não falando só de Terra. Para se ter uma ideia da grandiosidade, em nossas análises químicas apontam para a existência de cerca de 1/4 de milhão de substâncias da Terra, que podem ser reduzidas a aproximadamente como originárias de 90 elementos. Então, o que nós temos para descobrir ainda dentro do nosso próprio planeta, comparado com o que nós temos de conhecimento, e isso tudo que passou a existir desses primeiros 90 elementos, que cruzando entre eles vão ter novas formações de novos elementos. Só que o grande ponto que ele vem trazer para nós na sequência, ele vem dizer assim, quanta dessemelhança sobre os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso, das múltiplas propriedades dos corpos, desses corpos todos, desses 90, né? Entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre uma molécula aquosa, uma molécula de água da nuvem, e o mineral que forma a carcaça óssea do globo. Contudo, o que nós precisamos entender? E o que nós precisamos avaliar disso?
é que, apesar dessas diferenças, tudo isso, quando nós estamos falando de matéria, teve uma mesma fonte, surgiram de uma mesma coisa. Surgiram a partir do quê? Do fluido cósmico universal. Nós olhamos aqui hoje para um gás atmosférico e olhamos para um filete de ouro e nós vemos diferença. O Ricardo está louco, né? Vai querer dizer que num cordão de ouro e numa gota de água não tem diferença, Ricardo? Sobre o ponto de vista espiritual, não tem. Tem diferença? Você vai levar a gota de água embora? Você vai levar o cordão de ouro embora? Os dois são matéria? Eles ficam. É matéria? Fica. É matéria, não leva embora. Não importa o valor que a gente atribua a ela. É a transformação de acordo com a condição a que ela foi submetida e que ela se transformou. Ela tem uma apresentação diferente uma da outra. E nós olhamos tudo isso com estranheza, nós olhamos tudo isso como sendo coisas extremamente diferentes. Só que elas surgem de uma mesma coisa. Elas são formadas a partir de um único elemento. Do ponto de vista espiritual, não há diferença entre o plástico e o cimento. É matéria? É o que importa. O corpo também. É matéria? Qual é a diferença entre matéria e matéria? Qual é a diferença entre matéria e matéria? Do ponto de vista materialista, de quem está focado aqui nessa vida, prestando atenção nas coisas daqui desse mundo, opa, tem diferença total. Eu sou desse mundo? Eu vou permanecer nesse mundo? Eu vou permanecer aqui encarnado? Do ponto de vista espiritual, tem diferença? Não tem diferença. É matéria e matéria. No entanto, nós, apesar de sermos espíritos, olhamos para a matéria como coisas diferentes. Valorizamos demais uma coisa que é material, que fica, que não vai. Ele diz assim: se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitadas as forças que hão presidido a sua transformação e as condições em que essas se produziram, também há várias combinações de matéria não podiam ser limitadas. Ou seja, se a gente tem uma quantidade inumerável de possibilidades de pressão, de condição, de tudo aquilo que vai produzir, vai transformar aquele elemento, eu também não tenho como quantificar. Muitas vezes a gente vai quantificar com base nas nossas descobertas. A gente vai quantificar com base naquilo que a gente descobre, que a gente anota e a gente diz, olha, descobri. E normalmente vai com o nome científico, vai com o nome de quem descobriu, né? Mas isso quer dizer que eu conheço tudo? Isso quer dizer que eu conheço todos os elementos, todas as possibilidades? Não, né? Então tem muitas coisas ainda para serem descobertas no nosso próprio planeta. Quando a gente está falando de universo, muito mais do que isso, né? Vamos lá. Formação do princípio inteligente. Os espíritos orientadores da codificação espírita afirmam que não é fácil analisar a natureza íntima do espírito pela nossa linguagem, porque nós temos um vocabulário muito pobre e é muito difícil conseguir explicar as coisas dessa forma. Tanto que o próprio Kardec faz uma confusão e acaba tomando uma bronca da espiritualidade. Uma bronca em termos, mas ele acaba tomando uma bronca da espiritualidade, dizendo, ó, para nós pouco importa como você vai dizer, nós estamos explicando o jeito que é, e aí o jeito que você vai explicar para o povo é com você, né? Se vira nos 30 aí com as palavras que você tem, né? E aí ele diz assim: afirmam os espíritos que o princípio inteligente independe da matéria.
Então esse é um ponto elementar. O princípio inteligente, o espírito, ele independe da matéria. O inverso é verdadeiro? O que seria de cada um de nós se não houvesse o princípio inteligente, se não houvesse o espírito? Tira o espírito do seu corpo, sobra o quê? O corpo. O que o corpo faz? Ah, mas um cara muito inteligente, com cérebro desenvolvido, fabuloso, tal, tira o espírito dele, o que ele faz? O corpo, pelo corpo, não faz nada. Não consegue exercitar a sua inteligência, supostamente, se ela estivesse no cérebro. É necessário o princípio inteligente, é necessária a alma, é necessário o espírito para que esse corpo tenha vida. Do contrário, ele não terá. O próprio fluido vital, nessa lição, ele também traz, explicando que o fluido vital, que é a energia que nos mantém vivos, que está presente em todas as coisas vivas da natureza, também é formada desse fluido cósmico universal. Mas o inverso é verdadeiro. O espírito independe do corpo. O espírito não tem necessidade do corpo para existir. Ele continua existindo independente do corpo, independente da matéria. E aí ele entra numa explicação dizendo para nós que, do nosso ponto de vista, a gente separa isso, matéria como sendo algo muito denso, e o espírito sendo como algo muito sutil, certo? Só que o espírito é formado desse mesmo fluido. E aí ele cai na seguinte questão: mas se também são formados a partir do fluido cósmico universal, não seria o espírito também matéria? Ele não é formado do mesmo elemento? Ele não seria também matéria? Já está caminhando para a bronca, né? Ele está caminhando para a bronca. E quando a gente avalia assim, qual o verdadeiro significado da expressão intelectualizar a matéria? Que Kardec traz ali também. Intelectualizar a matéria. Ele diz assim, que no original, aí frase do nosso estudo, do ESG, diz que assim, que no original francês está escrito intelligenter la matière. Frase que Guilherme Ribeiro, um dos tradutores dos nossos livros do Espiritismo, né, das obras básicas, traduziu por intelectualizar a matéria, uma vez que na nossa língua não existe um verbo inteligenciar e não intelectualizar. Na verdade, também não existe o verbo intelligenter na língua francesa. Então, nós compreendemos que os espíritos orientadores criaram um neologismo, uma nova palavra que não existia, na tentativa de explicar melhor o assunto. Intellectus, do latim, quer dizer dar caráter intelectual, ou dar a forma ou conteúdo racional. Dar um caráter intelectual para aquela forma. E não é isso que a espiritualidade está dizendo para nós. Intelectualizar seria isso. Mas na verdade eles estão querendo dizer inteligenciar, que vem de intelligentia, do latim, que pode ser entendido como faculdade de entender, de compreender, de conhecer, de aprender. O nosso espírito está aqui na função e no caráter de aprendizado. Nós estamos encarnados, a nossa oportunidade existencial é dada num caráter de aprendizado. Porque se nós fôssemos inteligências prontas, no sentido de intelectualizar o nosso corpo, nós não precisaríamos do aprendizado que nós temos aqui. E se nós não precisamos do aprendizado que nós estamos vivenciando aqui, nós não temos por que encarnar. Nós não temos por que vir para cá. Nós ficamos tudo como espírito lá em cima. Certo? Então esse inteligenciar que ele cita é para que a gente venha para cá, para ter as oportunidades que a gente precisa ter, passar pelas coisas que nós precisamos passar, e aí nós vamos aprender com aquelas vivências que nós teremos. O nosso espírito vai se melhorar com aquelas vivências, com aquelas dificuldades, com aquelas alegrias que nós vivenciamos aqui. Então é no sentido de
ter aprendizado e não de trazer a inteligência. O espírito não traz a inteligência para o corpo, né? Separando aí a questão do princípio inteligente, que a gente chama de princípio inteligente do espírito, né? Mas o objetivo é de aprendizado. Existe uma certa dificuldade em concebermos os princípios material e inteligente atuando de forma isoladamente. E aí que entra a questão que Kardec questiona e ele resolve sugerir para a espiritualidade uma denominação que seriam dos elementos gerais do universo, respectivamente, matéria inerte e matéria inteligente, chamando o espírito de matéria inteligente. Por quê? Porque o espírito, apesar da sua sutileza extrema, é formado do mesmo fluido. É formado desse mesmo elemento, que formam todas as coisas. Então, Kardec propõe chamar de matéria inteligente e a matéria em si como matéria inerte. Ok? E a espiritualidade diz para eles assim, que as palavras pouco importam. A forma como você vai chamar é com você. Nós estamos explicando efetivamente como é. E aí a forma como você vai colocar na sua explicação, de acordo com as limitações da língua que existia na época, é contigo a forma de tentar explicar isso da melhor forma possível. Tá? E Kardec traz daí a explicação para nós, de um jeito diferente. Ele não traz essa matéria inerte, matéria inteligente. Ele diz para nós que o fato patente que domina todas as hipóteses é que nós vemos a matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. É isso que eu falei para vocês agora. Temos um corpo que é matéria, que é corpo, e que sem o princípio inteligente, sem o espírito, ele não funciona. Nada acontece. E nós temos um princípio inteligente, um espírito, que ele independe da matéria, do corpo físico. Ele funciona, ele continua existindo independente do corpo físico. Ele utiliza do corpo físico para que ele possa vir aqui e passar pelo processo de reencarnação que a gente estudou, porque faz parte de uma pedagogia divina, de uma forma de aprendizado, né, que a gente precise passar por isso aqui. Como que nós vamos ser luz? Eu vou ser luz quando eu tratar bem os meus amiguinhos aqui enquanto eu estou encarnado e tal. Não, eu vou ser luz quando eu for um espírito puro, quando eu for um espírito em condições crísticas de poder ajudar uma humanidade, de poder ajudar um planeta, de poder ajudar muitos e muitos seres, né? Então a gente vai evoluir. Quando a gente olha para isso, tem muita gente que desanima, né? Tem gente que olha e fala assim, meu Deus do céu, mas eu estou muito longe, né? Mas nós já estivemos mais. Nós já estivemos mais longe. O grande fato é que todos nós somos criados para ser luz. E seremos luz. Vamos passar por tudo que a gente tiver que passar. Somos eternos, né? Nós não acabaremos, gente. Nós não temos fim. Será possível que Deus tenha criado a gente para vir aqui, passar por uma única vida e passar dormindo o resto da eternidade? Que inteligência que é essa? Que Deus inteligente que é esse que vem aqui, me dá 80 anos para quem vive 80, 90 anos para quem vive 90? Aí eu passo pelos 90 anos aqui, daí eu deito lá num berço esplêndido e passo o resto da eternidade com os olhinhos fechados dormindo? Por que Deus fez isso? Qual o objetivo que Deus faria uma coisa dessa? Ele não é extrema inteligência? Ele faria a gente para passar... O que é 80 anos na eternidade? O que é 80 anos na eternidade? É nada. Não chega nem a existir. Quando você pega a eternidade, pega 80 anos não é nada. É um piscar de olhos. Que piscar de olhos? É muito menos do que isso. Aí você vai viver 80 anos e vai passar uma eternidade inteira fazendo nada. Não me parece algo inteligente. E isso porque eu sou um ser imperfeito. Isso porque eu sou um ser que estou aqui no comecinho da evolução. Você imagina para espíritos mais evoluídos. Então não me parece inteligente, não me parece uma coisa divina, né? É lógico que ele criou a gente para a gente ter muitas oportunidades,
para que a gente consiga evoluir, para que a gente lá na frente consiga ajudá-lo na sua obra, na sua criação, assim como ele trouxe ali espíritos que estão ligados de forma tão direta com ele, que é inexplicável, que participam da própria formação das coisas, que participam da própria criação, dessa sinfonia de reger todas as coisas, de fazer com que as coisas funcionem. Espíritos superiores. Esse é o grande objetivo da nossa existência. Para esses espíritos, não existe mais o eu. A gente sempre fala muito isso aqui. Para nós ainda existe muito eu, o meu, o nosso. Para esses espíritos não existe mais o eu, o meu, o nosso. Ele não se enxerga mais como algo individual. Não se enxerga mais como algo individual. Quando Jesus disse que nenhum dos seus filhos estaria desamparado, que nenhum dos seus irmãos estaria desamparado, que qualquer um que precisasse dele ali, ele estaria para poder socorrer. Qualquer um é qualquer um, gente. Ele não falou só os bonzinhos. Ele falou, qualquer um que precisasse dele, ali ele estaria para socorrer. Você acha que ele está pensando nele? Você acha que ele está pensando em descansar? Ele era merecedor desse descanso, não era? Vindo aqui tendo feito o que ele fez. Ele tomou a decisão de vir. Ele tomou a decisão de diminuir a sua vibração, a sua energia, a sua luz. Passou mais de 1000 anos se preparando para poder entrar dentro de um corpo, né? Então ele passou por tudo isso. E foi escolha dele vir para trazer essa orientação, para trazer tudo que ele trouxe para nós. E muitas vezes nós olhamos para o Evangelho e achamos que o Evangelho é simples. Quando Jesus veio trazer o Evangelho para nós, ele já estava pensando, desse ponto de vista, que 2000 e poucos anos depois, 2050, 2100 anos depois, essa Terra estaria passando por um processo de transição. Quem iniciou o processo de transição planetária, que hoje nós estamos falando, a Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quem começou isso? Foi Jesus quando ele veio aqui. E levou 2000 e não sei quantos anos para frente, para a gente entender pelo menos um tantinho daquilo que ele veio dizer para nós, que ele veio mostrar. E com base nesse pouquinho, devido à nossa incapacidade de compreensão, devido a esse pouquinho que nós conseguimos compreender, nós mudamos a condição de um planeta. Trabalho. Mas deve cansar. Não, porque o compromisso é outro. É um compromisso de luz, é um compromisso completamente diferente. A gente não tem capacidade de compreensão, de entendimento. A gente tem dificuldade para entender isso. Por quê? Porque eu ainda estou muito focado no meu ou no nosso. A minha preocupação ainda tem a ver muito comigo ainda. Né? Então, a gente precisa sair desse processo de ficar olhando para o próprio umbigo. Né? Bom, finalizando aqui o nosso bate-papo, ele vem trazer esse reforço sobre a questão do material e do espiritual. E ele diz assim para nós que muitas vezes nós olhamos para a matéria como sendo distintas. Daí consideramos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Mas nós vemos acima disso tudo uma inteligência que domina todas as outras, que governa e que distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que nós chamamos de Deus. Deus, para nós, espíritas, é essa inteligência maior. Quer chamar a força da natureza de Deus? Ela é uma parte da força divina. Quer chamar essa inteligência dos astros que andam, que circulam, que não se trombam? Quer chamar essa inteligência do universo, do macro, como ele funciona? E a inteligência do micro? Olha para dentro das células. Olha para como que as coisas são feitas, como que as coisas foram criadas, como elas funcionam. Essa inteligência que faz tudo isso funcionar é que nós entendemos como sendo Deus.
um Deus muito maior, que está presente em todas as coisas, que rege todas essas coisas. No nosso entendimento, Deus não precisa interferir. Deus não tem... Deus, saindo da figura de homem, de ser, de presença humana, que a gente imagina um Deus humano, né? Ele não precisa interferir. As coisas de Deus foram feitas de tal forma perfeita que tudo já está organizado. A partir do momento que ele tenha que interferir em alguma coisa, é porque as leis divinas não estão funcionando. Se elas não estão funcionando, elas foram mal feitas. Se elas foram mal feitas, ele não é Deus. Então, o princípio básico de Deus é: se Deus é a inteligência suprema de todas as coisas, ele não precisa interferir. O que existe é a questão do mérito. O que existe é a questão da necessidade, livre-arbítrio. Que, de acordo com as escolhas que nós fazemos, nós somos mais ou menos merecedores daquilo que nós vamos vivenciar. Seja vivenciar uma situação muito boa, ou seja vivenciar uma situação muito ruim. Inclusive, os nossos processos de curas e milagres e etc., eles procedem, eles acontecem, não porque Deus interferiu na sua vida e você foi curado, mas porque você interferiu na sua vida e você foi merecedor daquilo que você está recebendo. Do contrário, não receberia. E a espiritualidade de luz, daí sim, atuando de forma muito presente em todas as coisas, né, que a gente conhece, como a própria Tássia falou aquela hora, está presente em tudo que a gente vê, e aí atua. Tem um livro que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro ele é extraordinário, por dois motivos. Primeiro, a gente lendo esse livro, a gente entende todo o processo espiritual, como ele acontece, como ele funciona. E aí nós vamos ver uma espiritualidade planejando isso que está acontecendo hoje no Brasil, do espiritismo, da gente falando muito sobre essa doutrina, da gente ter recebido o Chico aqui, da gente ter vivenciado, estar com o Divaldo aí, da gente estar olhando o Haroldo Dutra, da gente estar olhando o Rossando, da gente estar olhando o Manete, da gente estar olhando vocês aqui dentro dessa sala, da gente estar olhando tudo isso que está acontecendo aqui. Tudo isso foi planejado lá atrás. O livro mostra isso. Antes do descobrimento do Brasil. Muito antes. Quando eles planejam a vinda para cá dos espíritos que iam estudar na Europa, que iam aprender navegação e que iam montar a escola de Sagres, que ia ensinar navegação para as pessoas. E aí, a partir da escola de Sagres, eles iam sair para descobrir novos mundos e iam encontrar o Brasil. E encontrando o Brasil, ia acontecer mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, e a gente ia chegar aqui. O Raniel está sentado aqui nessa cadeira conversando comigo. Então é muito antes. O planejamento é muito grande. É que a gente olha o planejamento e a gente fala assim: mas eu queria ganhar na Mega Sena nessa vida. Se possível, né? A gente pensa no planejamento como o nosso planejamento na nossa vida. Eu vou planejar que eu quero fazer tal coisa. A gente pensa num prazo muito curto. E quando a gente lê esse livro, a gente entende que a mudança ela é muito bem planejada, mas ela é muito longa. Esse livro ele serve, nesse momento atual do nosso país, ele serve para duas coisas muito legais. Uma das coisas para esse momento que a gente está vivendo, e quando você lê isso, você fala assim: nós não estamos ao Deus dará. Né? Tem alguém cuidando desse Brasil, e esse alguém é um enviado direto de Jesus Cristo. Esse cara não faz coisa errada. Chamado Ismael. É o espírito responsável pela nossa nação. Ele está ligado direto a Jesus. Ele faz reuniões com Jesus para dizer o que está acontecendo aqui, o que ele tem que fazer, como é que ele tem que atuar e como é que ele vai pegar os seus trabalhadores, seus ministros, e vai fazer com que a coisa funcione. Então, esse cara, ele não deve ser mais ou menos, ele deve ser um cara bom. O chefe dele é Jesus. Só Brasil. Nós estamos falando só de Brasil. Na passagem ali no livro, bom, vale a pena ler o livro, não vou contar, não vou antecipar, mas vale muito a pena ler o livro, por esse aspecto da gente dar uma respirada e falar assim: tem jeito. A
apesar do cenário político, né, social, econômico, né, apesar da gente olhar como está o nosso país, ele tem jeito, tudo tem jeito, né? Então esse é o primeiro aspecto do livro. E o segundo é justamente de mostrar para nós que essas mudanças, essas transformações, as coisas são pensadas com longo prazo por parte da espiritualidade. Porque, gente, depende de muito tempo. Se a gente pensar que um espírito que está nascendo agora, um espírito jovem, de uma criança que tem 3 anos, 2 anos, 4 anos, essa criança, ela está já influenciada com um pouco daquilo que nós estamos vivenciando. Ela já está influenciada por isso. Então ela pode até trazer coisas novas, mas ela ainda está muito presa. Então todo mundo vai um passo a passo muito lento. Até que a gente tenha nada do mundo presente, dessa experiência presente. Você imagina o seguinte, daqui 100 anos, quem que vai estar lá? Vai ter um monte de gente diferente lá. Porque ninguém vai viver mais 100 anos. Isso leva muito tempo. E o planejamento da espiritualidade não é para agora. O planejamento da espiritualidade para acontecer isso que está acontecendo hoje, para que um Chico pudesse vir aqui, eu estou falando especificamente do Chico, que é dele, né, a obra, para que ele pudesse vir e trazer tudo que ele trouxe para a gente. O planejamento começou lá antes de descobrirem a gente. Então é muito tempo, nós estamos falando de muito tempo atrás.